Olá, meu nome é Leandro Renó, sou professor da PUC Minas e vice-presidente do ICFML Brasil, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. A mediação é uma forma de resolução de conflitos em que se utiliza a figura de um terceiro imparcial, o mediador, como facilitador da comunicação e da negociação entre as partes. Evitar o judiciário, realizar acordos com mais rapidez, manter o controle sobre o que for decidido, reduzir tempo e custo com o tratamento dos conflitos, preservar a privacidade, são apenas algumas das vantagens oferecidas pela mediação privada. A mediação privada pode ser utilizada a qualquer momento. Antes de pensar em iniciar um processo arbitral ou judicial, as partes devem saber que podem resolver o conflito pela mediação privada. Se já existe uma arbitragem ou processo judicial em andamento, a mediação privada poderá ser utilizada para minimizar os gastos e o tempo que as partes estão tendo que se dedicar ao processo contencioso. Mesmo depois de proferida uma sentença, caso as partes percebam que os conflitos não foram resolvidos de forma definitiva, a mediação privada pode ser utilizada. As partes têm essencialmente duas opções para utilizar a mediação privada. Uma primeira opção é a mediação ad hoc. Neste caso, as partes procuram diretamente o mediador capacitado para conduzir o procedimento sem que haja a participação de uma câmara ou centro de mediação. Considerando que o mediador terá que tomar todas as providências necessárias para que a mediação possa ocorrer de forma válida e eficiente, é fundamental que as partes escolham um mediador experiente e reconhecido pelo mercado. Os procedimentos de certificação de mediadores propostos pelo ICFML, por exemplo, buscam definir critérios mínimos de qualidade na atuação dos mediadores. Além disso, será fundamental que as partes definam previamente, se possível em uma cláusula contratual, a forma de escolha do mediador. Como sugestão, pode ser definido que a parte irá indicar, em ordem de preferência, 2 ou 3 mediadores certificados. Em seguida, as partes deverão verificar se algum dos nomes coincide em suas listas. Caso isso não ocorra, elas poderão entrar em consenso em relação aos nomes que elas aceitam ou os que elas não aceitam, até que seja definido o mediador. Como regra, os mediadores cobram seus honorários com base em um valor pela hora ou dia de sessão de mediação, o que possibilita às partes um maior controle sobre os gastos que terão com a mediação, podendo avançar ou interromper a mediação caso os custos ultrapassem os limites máximos previstos. Outra opção para as partes é a mediação institucional. Neste caso, ocorrerá a contratação dos serviços de uma câmara ou um centro de mediação privado que tenha reconhecida experiência em organizar procedimentos de mediação e possa auxiliar as partes, desde a escolha do mediador até a realização das sessões de mediação e formalização do acordo ao final do procedimento. Neste caso, é fundamental buscar boas referências e indicações de pessoas que tenham experiência em mediação e que possam indicar as melhores e mais experientes câmaras de mediação disponíveis no mercado. O CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, por exemplo, é uma entidade nacionalmente reconhecida e que mantém um controle constante da atuação das suas filiadas. Mas por que motivo escolher a mediação privada ao invés da mediação judicial? A Resolução 125 de 2010 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, implantou a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário, estimulando o uso dos métodos consensuais, especialmente a mediação e a conciliação. Sua principal motivação foi contribuir para a redução da sobrecarga do Poder Judiciário, que atualmente acumula mais de 110 milhões de processos judiciais. Porém, não foi a intenção do CNJ transferir simplesmente essa sobrecarga dos gabinetes dos magistrados para os sejusques. Se a proposta é mudar a cultura da sentença para a cultura do consenso, é fundamental que as pessoas deixem de acreditar que somente sob o manto do Estado, dentro da estrutura do Poder Judiciário, é possível resolver os conflitos. Se for assim, o Poder Judiciário continuará sobrecarregado, o Estado pai continuará arcando com todas as despesas dessa judicialização e nós, contribuintes, continuaremos financiando a máquina estatal.
Assim, somente devem ser levados para o Poder Judiciário os conflitos que não puderem ser resolvidos na esfera privada. Com isso, todos saem ganhando. Os cidadãos passam a decidir seus conflitos de forma amigável, enquanto o Poder Judiciário somente se preocupará com os casos em que a solução consensual não for possível. Ao contrário da mediação judicial, a mediação privada representa um verdadeiro movimento de não judicialização dos conflitos. Significa retirar efetivamente das mãos do Estado a árdua tarefa de resolver sozinho os conflitos. Utilizar a mediação privada significa ser realmente o dono da solução do seu conflito.